Bom dia, meus amigos. Eu sou o professor Gerson Arraes, sou advogado em Jataí, sou mestre em Direito das Relações Internacionais e doutorando em Ciências Jurídicas pela PUC Argentina, na área de concentração de Direito Tributário. Sou professor do Centro de Ensino Superior de Jataí e coordenador do curso de Direito. E gostaria de parabenizar a equipe do CAED-JUS, a equipe que organizou esse Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito, parabenizá-los pela iniciativa de ter juntado tantos professores de renome para organizarem o Congresso, né? Professores da UFO, professores da UFRJ, professores da USP, e a equipe está de parabéns pela iniciativa. E gostaria de agradecer a essa equipe por ter aceitado o meu artigo. E o meu artigo é intitulado Tributação consumerista indireta no Brasil, com nítido efeito confiscatório. Por que essa atribuição? Por que essa qualificação? Nítido efeito confiscatório. Para isso, a gente tem que se reportar ao passado, na antiguidade, quando começou a se falar em tributos. Naquela época, o modelo de Estado era o Estado absolutista, regime feudal, onde o indivíduo não era o centro das atenções, não era sujeito de direito. Ele tinha que trabalhar para sustentar o reino, ou seja, 50% de sua produção era destinada a sustentar o reino e os monarcas, sustentar as guerras, e os outros 50% que restavam de sua produção, ele tinha que pagar basicamente a metade em tributos e a outra metade era para sua subsistência. Com o passar do tempo, com as revoluções iluministas, o Estado passou a ter outra configuração, o Estado moderno, onde o indivíduo passou a ser o centro das atenções. O Estado passou a existir em função do indivíduo, em função do cidadão, agora sim cidadão. E o tributo, nessa nova relação jurídica política, passou a ter uma destinação social. O tributo passou a ser um instrumento da prática da justiça social. Em resumo, o tributo passou a ter o papel de custear as despesas geradas pela vida vegetativa do Estado. Ou seja, os custos do serviço social passaram a ser, vamos dizer assim, entre aspas, bancados pelo contribuinte, agora o cidadão. E desde então, o tributo, ele se presta a custear tão somente as despesas geradas pelo serviço público, que é colocado à disposição do cidadão. Bem, e confisco? Como que fica essa história? Como que fica a situação do confisco frente a essa introdução histórica? Ocorre o confisco tributário quando uma tributação, ou seja, quando uma exação tributária, ela avança o sinal vermelho desse limite estabelecido ao custeio do serviço público, em geral. Quando se tributa, além dessas necessidades coletivas, essa tributação já está caminhando, indubitavelmente, para um confisco, ou seja, para uma tributação desnecessária. Obviamente que parcela significativa do patrimônio privado desse cidadão já passa a ser, vamos dizer assim, ser comprometida, desnecessariamente. Há uma redução do patrimônio privado desse contribuinte. E essa redução ela não é abrupta, ela não acontece da noite para o dia, ela acontece com o passar do tempo, nas diversas fases
da tributação. Nesse caso, tributação consumerista. No Brasil, a última Constituição que previu tributos diretamente sobre o consumo foi a Constituição de 1946. De lá para cá, as outras contribuições não previram, nos sistemas jurídicos tributários constitucionais, tributações sobre o consumo. O que ocorre é que nós temos alguns tributos, chamados tributos indiretos, isso não passa de um apelido, que são chamados tributos plurifásicos, que eles operam sobre todas as fases da cadeia produtiva, da cadeia de circulação das mercadorias, bens e serviços. Exemplo desses tributos, nós podemos aqui invocar o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, de competência tributária federal, e o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Transporte Intermunicipal e interestadual e de comunicações. Esse tributo, esse imposto é de competência tributária dos estados. As leis gerais desses dois impostos, no caso do IPI, as normas gerais do IPI, elas se localizam diretamente no Código Tributário Nacional, e no caso do ICMS é uma lei federal, uma lei complementar número 87, a chamada Lei Canandir. Essas duas leis, elas preveem como contribuinte de direito os fabricantes, os comerciantes e os empresários, que iniciam a circulação desses bens e serviços. Eles são, verdadeiramente, os únicos contribuintes desses tributos. Ocorre que, na prática, dada a nossa desorganização administrativa fazendária e o desinteresse pelo Estado Fisco, ocorre que, na prática, cada comerciante, cada empresário que passa o seu produto ou o seu serviço à frente, ele já passa isso aí no preço da mercadoria. Ele recolhe, obviamente, o tributo devido, mas ele coloca isso aí no preço da mercadoria. E, ludicamente, quem suporta esse encargo financeiro é o consumidor, porque ele não é o contribuinte de direito, ele é imoralmente chamado de contribuinte de fato, e ocorre que o encargo financeiro dessa tributação, que é bastante pesada, cai, ludicamente, em seu colo. Então ele suporta sozinho essa carga tributária. E com o passar do tempo, essa sorte de tributação passou a ser chamada, apelidada de tributação sobre o consumo. O que de direito no nosso país, ressalto, não há tributação direta sobre o consumo. A gente deve destacar e pensar que em qualquer país sério, onde há tributação sobre o consumo, onde ocorre em alguns casos na União Europeia, nesses países da União Europeia, onde há tributação sobre o consumo, a tributação ela é bem inferior. Ela ocorre em patamares, ou seja, ela incide sobre patamares, alíquotas, bastante inferiores em relação aos tributos sobre a renda. No Brasil, infelizmente, isso não ocorre. E esse encargo financeiro indevido que o consumidor, em geral, suporta e experimenta, ele está, em linhas gerais, de uma forma estimada, em patamares quase idênticos à tributação sobre a renda. Então isso onera muito o poder aquisitivo do cidadão. Eu estou falando aqui especialmente do cidadão, que é o contribuinte pessoa física. E o confisco tributário, ao nosso ver, não é só aquela ação tributária
imaginária que retira totalmente, abruptamente, o patrimônio do administrado, o patrimônio do cidadão. Não. A tributação indevida, ou seja, a tributação que nós consideramos como confisco, ela tributa de forma exagerada, atingindo e contrariando a efetiva e concreta capacidade tributária do cidadão. Normalmente a renda, por exemplo, que é um tributo direto, o tributo que opera sobre a renda, virtualmente, de uma forma muito simbólica, ele considera essa tributação, considera em termos de, vamos dizer assim, de núcleo familiar, algumas deduções muito inexpressivas, muito simbólicas. Então, por exemplo, o imposto sobre a renda, ele foca muito, ele visa muito o indivíduo, aquele que obtém a renda, e não considera muito, vamos dizer assim, de forma devida, de forma respeitosa, a relação de dependência dentro do núcleo familiar que muitas pessoas podem ter em relação à renda daquele indivíduo. Vamos dizer assim que é um chefe ou uma chefe de família. Isso já é um erro. Isso já caminha para o lado do confisco. O quase desprezo do núcleo familiar nessa incidência tributária. E a outra situação, com relação aos impostos indiretos. Para se ter uma ideia, recentemente, uma pesquisa feita no ano de 2017, pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, chegou-se à conclusão que no ano de 2017, ou seja, no exercício financeiro de 2017, o indivíduo teve que trabalhar, ou seja, o contribuinte teve que trabalhar até o dia 2 de junho para pagar todos os seus tributos, diretos e indiretos, não só os impostos, todos os tributos, diretos e indiretos. Isso é uma carga tributária muito pesada. E grande parte desse peso advém da tributação indireta. Essa tributação que o contribuinte sofre indevidamente, substituindo aqueles verdadeiros contribuintes que deveriam pagar sozinhos as suas cotas de impostos. Tá? Então, a pesquisa que esse Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário fez resultou no seguinte apanhado. No ano de 2017, o cidadão foi tributado em aproximadamente, em um patamar de 41,8% a 42,62% de sua renda anual. Isso, para o Brasil, é uma carga tributária pesadíssima. É verdade que na Europa, aliás, na União Europeia, por exemplo, a Suécia tem uma carga tributária mais alta do que essa, beirando a 50% da renda de seu cidadão. Mas ocorre que lá o serviço público que é dispensado ao contribuinte é um serviço de alta relevância, é um serviço de alta qualidade, é um serviço expressivo, de excelente qualidade. Esse é o retorno social que essa tributação pesada lá dá. Mas, infelizmente, não é o que ocorre aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma alta carga tributária, particularmente porque o preço é alto. Se paga um preço muito alto por um serviço público muito arcaico ainda, vamos dizer assim, sinceramente, de péssima qualidade. Então, meus amigos, era isso que eu queria deixar aqui para vocês, notadamente essa questão da tributação indireta no Brasil, em que a sociedade e os governos federal, estadual e municipal têm que se atentar para uma reforma tributária urgente para consertar, para corrigir essas distorções, que são absurdas. Muito obrigado, espero ter atendido aos anseios dos objetivos do Congresso e deixo aqui um abraço efusivo para os colegas congressistas.